Olá, seja muito bem-vindo a esta aula. Na verdade, esta aula de fechamento de todas essas aulas falando sobre a Bíblia de uma maneira geral, dando para vocês este panorama bíblico incrível. E nós chegamos ao livro do Apocalipse, o último livro da Bíblia. Vamos descobrir como será o fim de todas as coisas? Será que o fim significa um novo começo, a eternidade? Vamos falar sobre isso. Segundo Henrietta Mears, ela tem uma frase que diz assim: tudo o que começou no livro dos começos, ou seja, na Bíblia, o Gênesis, se consuma no Apocalipse. E aí ela fez uma identificação que eu achei muito curiosa para trazer para vocês. No livro de Gênesis nós temos a criação do céu e da terra. No Apocalipse nós temos os novos céus e uma nova terra. No Gênesis, nós temos lá Deus dizendo, haja luz. No Apocalipse, nós vemos que Jesus é a luz que ilumina o novo céu. Em Gênesis, nós vemos o nascimento do pecado. Em Apocalipse, nós temos a destruição do pecado. Em Gênesis, nós temos Satanás fazendo a sua entrada, na história. O Apocalipse, nós temos a retirada do diabo. Em Gênesis, nós temos a morte chegando para a humanidade. No Apocalipse, a morte morre. E aí, qual é o tema do Apocalipse? Qual seria o tema principal? Jesus Cristo. Olha, nós temos falado isso em todas as nossas aulas. Jesus Cristo é o tema de todos os livros da Bíblia. Qual seria a mensagem? A mensagem da redenção. Qual que é? Vamos lá. Deus criou você. Deus ama você. Deus enviou Jesus para morrer por você. E Deus vai enviar Jesus novamente para te levar de volta para Ele. Apocalipse 21:6 diz assim: E disse-me mais, está cumprido, eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem que é o autor do livro do Apocalipse? João, o apóstolo João. O único dos apóstolos que não foi martirizado. Existe uma história, essa história não consta da Bíblia, mas existem alguns registros que dizem que ele chegou a ser, pelo imperador Domiciano, jogado, condenado à morte, jogado em um caldeirão de óleo fervente. Mas segundo esses registros, isso aconteceu, mas nada aconteceu com João, ou seja, houve um milagre, nada aconteceu com ele. E por isso ele foi exilado para a ilha de Patmos, que é justamente aonde ele tem a visão sobre o que aconteceria no final dos tempos. E aí nós temos essa descrição, o livro de Apocalipse escrito durante esse período de exílio na velhice do apóstolo João. Um outro nome para o livro de Apocalipse, inclusive em outras línguas, no inglês você tem Revelation, o livro da revelação. Se você for lá para o primeiro versículo de Apocalipse 1, você vai ver que começa o primeiro versículo diz assim, revelação de Jesus Cristo, a qual lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Ou seja, o livro começa com revelação de Jesus Cristo, esse segundo nome do livro. Ele foi escrito em 95 depois de Cristo. Tá? Só para te passar uma cronologia geral, nós temos aí em 70 depois de Cristo, Jerusalém foi destruída, nós conhecemos a história. 81 depois de Cristo foi quando Domiciano se tornou imperador. Em 90 depois de Cristo foi a data aí do exílio de João para a ilha de Patmos, e segundo esses registros, em 95 depois de Cristo foi quando João escreveu o Apocalipse. E ele morreu em 98 depois de Cristo, 3 anos depois de ter recebido a revelação do livro de Apocalipse. Vamos falar sobre o livro. A maioria dos estudiosos divide o livro do Apocalipse, o estudo em duas partes, sendo que a primeira parte é a parte que tem a famosa, por todos que já estudaram, já leram o Apocalipse, a carta que foi escrita para as 7 igrejas, da onde hoje está localizado a região da Turquia, tá? E aí depois disso nós temos a segunda parte do livro do Apocalipse, que é justamente a visão que João teve sobre o fim dos tempos. Para muitos,
uma descrição extremamente dramática e bastante assustadora. Então vamos lá, falando das duas partes, é interessante que a primeira parte, que é essa parte das cartas, João está falando sobre coisas que estão acontecendo exatamente no momento em que isso foi escrito. Ou seja, no momento que o livro foi escrito, aquela orientação era para as igrejas naquele exato momento. Nós temos essa primeira parte de Apocalipse do primeiro versículo 1, capítulo 1, versículo 1, até capítulo 3, versículo 22. E a segunda parte segue do quarto capítulo, versículo 1 do quarto capítulo, até o último versículo do último capítulo, capítulo 22, versículo 21. E aí, o livro do Apocalipse é um livro apocalíptico ou profético? Aí você fala assim, qual é a diferença? Né? É interessante porque nós podemos dizer que o Apocalipse é os dois, tanto apocalíptico, porque na verdade ele é profético, porque traz uma revelação, né? Fala a respeito do futuro, uma visão do futuro e tem autoridade divina, então é tanto revelação quanto visão. Aí você fala, mas por que você está diferenciando isso? É porque na época de 200 a 100 depois de Cristo, se tornou comum, na verdade, o termo apocalíptico, surgiu um tipo de escrita, um tipo de literatura considerada chamada, um estilo literário chamado apocalíptico, que o objetivo era explicar o porquê do mal no mundo, né, e sobre a vinda do reino de Deus. Muitos desses escritos não com autoridade divina, não reconhecidos, né, dessa maneira, mas era um estilo que se tornou popular na época, que era o estilo apocalíptico. Então nós temos o Apocalipse é tanto apocalíptico quanto profético. Não é ficção científica. Nós cristãos cremos de fato que aquilo que Deus revelou ao apóstolo João de fato vai acontecer. Então não é mera ficção científica. E aí é interessante porque Mateus 24, que é um dos textos que nós temos nos evangelhos que fala a respeito do final dos tempos, os discípulos perguntam a Jesus qual é o sinal do final dos tempos e da consumação do século. E aí Jesus diz que voltaria depois de 3 coisas. Primeiro, Jerusalém seria destruída, diz lá em Mateus 24, 2. Jerusalém será destruída. Isso aconteceu, Fernando? Aconteceu. Problemas e tribulações aumentarão. Nós vemos isso, Mateus 24, do versículo 4 até o 28, nós temos falando a respeito disso. E o evangelho será pregado em todo o mundo. Isso está descrito no capítulo 24 de Mateus, no versículo 13. E aí a gente vai ver o seguinte, que de fato Jerusalém já foi destruída, nós vimos que em 70 depois de Cristo isso aconteceu. Desde que quando Jesus deixou a terra, todos, principalmente os cristãos, sofreram muita perseguição, de fato, problemas e tribulações aconteceram de maneira assim, aumentaram grandemente. Então, aquilo que foi dito em Mateus 24 já aconteceu, ou segue acontecendo. E o evangelho, desde então, vem sendo pregado por todas as partes. Ou seja, se você entender aquilo que diz Mateus 24, entender o que Jesus disse a respeito de quando ele voltaria, na verdade, Jesus pode voltar a qualquer momento. Ok? John Bailey diz assim, o povo de Deus deveria planejar uma viagem de 1000 anos, mas estar preparado para abandonar a embarcação nesta mesma noite. Ou seja, nós não sabemos exatamente quando Jesus vai voltar, mas é importante que nós estejamos prontos. Então façamos o nosso planejamento, vamos seguir com a nossa vida, vamos deixar um legado para os nossos filhos, vamos pensar nisso, vamos pensar nos próximos 1000 anos, mas estejamos prontos, porque Jesus pode voltar ainda hoje. Vamos à primeira parte. Então falamos agora há pouco que o livro de Apocalipse é dividido em 2 partes, e a primeira parte é a parte que fala a respeito das cartas, que nós temos as cartas que foram escritas para 7 igrejas, aquelas igrejas que ficam ali na região da Turquia, né? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Você tem esses nomes todos ali descritos no versículo 11 do capítulo 1 de Apocalipse. E as cartas nós temos nos capítulos 2 e 3. Então, vamos falar um pouco rapidamente sobre a mensagem central de cada carta. A primeira carta é a carta de Éfeso. Nós temos aí a carta no capítulo 2, versículos de 1 a 7, e a principal mensagem é que essa igreja havia abandonado o primeiro amor. Eles serviam, continuavam servindo e prestavam um bom serviço ao reino,
mas já não tinham aquele amor, pelo menos aquele amor, todo mundo sabe, vocês que já passaram pelo momento da conversão, de conhecer a Jesus, caiu meio na rotina e já não faziam o que faziam por amor. Na carta para Esmirna, a segunda carta, nós temos a carta dos versículos 8 até o versículo 11. A carta diz que, olha, conheço a sua tribulação e pobreza, e deixa uma mensagem que eles deveriam permanecer fiéis até a morte. Eu acredito que dessas 7 igrejas especificamente, era a que mais tinha dificuldades nessa área financeira e de lutas e pobreza e condição social minoritária, mas a carta reforça que eles devem permanecer fiéis, porque a vitória virá sem dúvida. Aliás, esse trecho dentro do meio cristão evangélico, né, pentecostal, tradicional, nós ouvimos bastante. Esse versículo é um versículo bastante conhecido. Permaneça fiel e você receberá a coroa da vida. A terceira igreja, a carta enviada a Pérgamo, está nos versículos 12 a 17 do capítulo 2. Conservas meu nome e não negaste a fé. Mas, ou seja, a igreja estava fazendo coisas de acordo, coisas corretas, né? Mas eles estavam sendo tolerantes demais com aquelas pessoas que estavam trazendo pecado para dentro da igreja, com aquelas pessoas que estavam atraindo o pecado para dentro da comunidade. Então essa é a mensagem central para a igreja de Pérgamo. A quarta igreja, a quarta carta, foi escrita para Tiatira, versículos 18 a 29 do capítulo 2. Vos darei a cada um segundo as vossas obras, diz lá. Eles amavam a Jesus, desejavam servir a Jesus. Porém, há um conselho, há uma orientação muito forte ali, encorajando eles a expulsar os falsos mestres que estavam sendo aceitos dentro da igreja. A quinta igreja é a igreja de Sardes. A carta para a igreja de Sardes está nos versículos de 1 a 6 do capítulo 3. Eles conheciam, diz lá, eles conheciam a doutrina, mas conhecimento e espiritualidade não se via no dia a dia deles, não se via na vida deles. Eles eram crentes sem vida e, infelizmente, estavam longe de serem íntegros na presença de Deus. A sexta igreja é a igreja que tem aí a melhor mensagem, né? Vamos dizer assim, uma mensagem que reconhece essa igreja como tendo uma atitude realmente correta diante de Deus. Diz lá, a igreja de Filadélfia, a carta está dos versículos 7 aos versículos 13 do capítulo 3, que diz assim: conheço tuas obras, eis que ponho diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Né? Eles tinham, pelo entendimento que nós temos na Bíblia e por essa carta, que eles tinham um coração muito voltado para missões, o evangelismo, o trabalho social, e isso permanecendo mesmo nos momentos de pior perseguição. Eles eram perseverantes e por isso Jesus promete que vai protegê-los, que eles vão ser protegidos até o fim. E a sétima carta é para a igreja de Laodiceia. Nós temos aí a carta dos versículos 14 ao versículo 22 do capítulo 3, e também outro trecho bastante conhecido de todos que estão nessa caminhada cristã há um certo tempo. És morno, nem quente nem frio, e estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Lá diz que eles eram ricos e muito complacentes. Sabe o que é complacente? Se conformavam, aceitavam, não se posicionavam, né, se conformavam com o mundo. Então, assim, de uma maneira geral, não se via nada de muito errado na igreja, mas eles não estavam cheios de fogo por Jesus, eles não estavam abrasados por Jesus. Então, eles recebem essa orientação específica. Daí nós finalizamos. As cartas foram escritas, elas tratam de coisas que essas 7 igrejas estavam vivendo naquele momento, porém, profeticamente, nós temos igrejas hoje, que passam por situações que podem ser comparadas à igreja de Laodiceia, de Filadélfia, de Sardes, de Tiatira, de Pérgamo, de Esmirna, de Éfeso, e essa mensagem ela é atual e verdadeira e serve de orientação, repreensão e motivação para as igrejas da atualidade, ok? E daí nós vamos para a parte 2 do livro de Apocalipse. Então, como nós vimos, os estudiosos dividem o Apocalipse em 2 partes. A parte 2 fala da visão que Deus deu, das visões dadas para o apóstolo João, em que ele descreve no Apocalipse.
No capítulo 5, versículo 1 diz lá, começa o versículo dizendo, eu vi. No versículo 13 do capítulo 8 diz, vi e ouvi. No capítulo 14, versículo 14 diz, olhei e eis que, tudo a visão que ele está inserido dentro de algo que Deus está mostrando espiritualmente para ele. E um elemento constante aí é o número 7. Quem já leu o livro de Apocalipse sabe muito bem disso. Você pode fazer as contas lá direitinho, tá? Você vê lá as 7 igrejas, você vê lá os 7 selos, você vê lá as 7 trombetas, você vê lá os 7 personagens, tem 7 personagens que aparecem no capítulo 12 e capítulo 13 de Apocalipse. Os 7 flagelos, você vê isso lá no capítulo 15 e 16. Os 7 julgamentos, no capítulo 17 até o capítulo 20. 7 coisas novas que irão acontecer, isso você tem no capítulo 21 e 22, os últimos capítulos de Apocalipse. E aí só eu acabei de citar 7 coisas para 7 situações em que aparecem o número 7, tá? Aí assim, por que tanto número 7, Fernando? E aí, se você estuda a Bíblia como um todo, a numerologia bíblica ela é bem interessante. Toda vez que o número 7 aparece, ele tem a ver com conclusão, com desfecho, com fechamento de ciclo, mas com conclusão perfeita, com fechamento perfeito, com completude, com perfeição. Então a gente diz que o 7 é um número de Deus. E é interessante porque já que a gente está falando de número, a gente já citar um número, talvez o número mais conhecido, mais comentado e mais polêmico talvez dos estudos do Apocalipse, que é o 666, o número da besta. Fala, por que 666, Fernando? Se o 7 é o número de Deus, o 6 é o número de quem? O 6 é o número do homem, tá? Representa a imperfeição do homem. Lembre-se que o homem foi criado no 6º dia. Ah, por que aparece o número da besta 3 vezes o número 6? Bom, aí cabe interpretação. Mas a gente pode pensar que 3 vezes o número 6 poderia representar uma completa imperfeição. Já que se a gente pensar que 3 é um número que também representa Deus, né? Pai, Filho e Espírito Santo, a Trindade, 3 vezes seria a completude da imperfeição. Ou então poderíamos falar da trindade profana de Satanás, já que ali no Apocalipse você tem Satanás, a besta e o falso profeta, como 3 personagens que aparecem ali. Uma coisa é certa, esse número com certeza não representa nada de bom, ok? E aí vamos para a nossa contagem regressiva para o céu. 7 últimas coisas que irão acontecer, que você tem ali, que são citadas ali no Apocalipse, principalmente nos últimos capítulos de Apocalipse. Então vamos falar um pouquinho sobre 7 tópicos extremamente importantes dentro do estudo de Apocalipse. Tá? E eles vão terminar, você já sabe que o 7º é o céu, a gente vai chegar lá. Então o primeiro tema aqui, primeiro tópico que nós vamos conversar agora é sobre o anticristo, também chamado de a besta no Apocalipse. Qual seria a razão deste ser, né, o anticristo ser tão mau? Além de, claro, o anticristo, alguém que se opõe a Cristo. Não, talvez, biblicamente, diz que Satanás deu ao anticristo, né, Satanás, o dragão, deu ao anticristo poder, trono e grande autoridade. Diz isso lá no versículo 2 do capítulo 13. Diz lá no Apocalipse que o anticristo ele vai liderar uma rebelião contra Jesus e o seu trabalho na terra. Por algum tempo o mundo vai... Isso é interessante, diz lá que o mundo vai ficar maravilhado com esse anticristo. Né? Talvez muita gente não reconheça ele como anticristo. Uma pessoa carismática, uma pessoa influente, uma pessoa cativante, né? E muita gente vai se tornar seguidor desta pessoa. Diz lá no capítulo 13, versículo 3 de Apocalipse. Muitos, justamente pela maneira como a Bíblia descreve o anticristo, muitos acreditam que ele vai ser um líder mundial. Mas uma coisa é certa, segundo o Apocalipse, ele vai se voltar contra Deus e vai exigir, num determinado momento, ele vai revelar a sua verdadeira face e vai exigir a adoração de todos. Dentro dessa história que a gente está falando, dentro do Apocalipse e dentro da Bíblia, onde é que Israel se encaixa dentro dessa história e dentro do Apocalipse? Bom, nós sabemos que Israel é a nação escolhida, tá, por Deus, é a nação constituída por Deus. Nós vemos lá em Gênesis 12, versículo 3, a partir daí, né? Nós vemos que Deus escolheu Abraão para gerar uma nação, para constituir uma nação que seria a nação escolhida, o povo representante de Deus. Só que a gente também sabe, já no Novo Testamento, em João, nós vemos isso lá no versículo 11 do capítulo 1, que os judeus, que o povo de Israel rejeitou o Messias prometido. Não reconheceram, rejeitaram Jesus como Messias. E aí, com isso, o que aconteceu? Em Atos 15, 9, nós vemos que o plano de salvação de Jesus Cristo
se estendeu. O que era antes apenas para o povo de Israel, passou a ser, agora o plano de salvação está aberto a todos os gentios através da fé. Alguns cristãos creem que Deus vai restaurar Israel como nação e também como povo. Você vai entender isso se você ler o capítulo 11 de Romanos, Paulo fala sobre isso. Nós sabemos, historicamente, que Israel vem renascendo politicamente e renasceu politicamente em 1948, quando os judeus que foram exilados, e desde a época da destruição de Jerusalém, em 70 depois de Cristo, nós já citamos essa data aqui, eles se reúnem ali na Palestina como um Estado constituído. Então, biblicamente, nós conseguimos entender que isso é um sinal de que nós estamos vivendo os tempos, o final dos tempos, ok? Biblicamente conseguimos entender isso. E também lá no Apocalipse, é citado que haverá uma grande batalha, que vai ser a maior batalha e a mais sangrenta a pior batalha, a pior guerra que já aconteceu na história da humanidade. Isso vai acontecer lá na planície de Megido, um local que já foi palco de muitas batalhas sangrentas, e a Bíblia diz que lá as forças demoníacas da besta vão guerrear contra o Senhor e contra o seu povo. Está lá no capítulo 16 de Apocalipse, versículos de 13 a 16. Mas a Bíblia também diz no capítulo 19 de Apocalipse que com os exércitos dos céus, quem sairá vitorioso dessa guerra será Jesus Cristo, ok? Dito isto, vamos ao segundo ponto desta fase final, desta parte 2 do nosso estudo sobre o Apocalipse. A Bíblia fala, e o Apocalipse fala, não só o Apocalipse vai ver que bate com outros textos bíblicos, sobre um momento que é mais conhecido como a Grande Tribulação. O que é a tribulação? Momentos de prova, momentos de luta, momentos de dificuldade. Qualquer tipo de prova poderia ser considerado tribulação. Nós vemos isso lá no versículo 33 do capítulo 16 de João. Agora, a grande tribulação, entende-se que vai ser uma dificuldade, uma situação mundial num nível assim extremo. Com o aumento do mal do mundo, nos últimos dias, né, dentro desse período de final de tempos, conforme fala Mateus 24, 21, a Bíblia fala, haverá a grande tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo até agora e nem jamais haverá. Então, alguns estudiosos baseados no estudo das profecias de Daniel, lá no capítulo 9, versículo 27, você tem falando sobre isso, acredita-se que este período de grande tribulação, esse citado em Mateus 24, é um período que vai durar 7 anos. E aí existem algumas interpretações dentro dos estudiosos, entre os estudiosos cristãos diferentes. 3 principais. Alguns acreditam na pré-tribulação. O que seria isso? Que Jesus vai voltar e buscar os seus antes da grande tribulação acontecer. Então, se serão 7 anos, antes de começar a contar os 7 anos, os cristãos serão levados para estar com Cristo e não precisarão passar pela grande tribulação. Mas há uma linha de estudiosos que acredita que Jesus, na verdade, vai buscar o seu povo, vai tirar o seu povo aqui da terra no meio da grande tribulação. Então, se são 7 anos, contou 3 anos e meio, Jesus vem, tira o povo daqui, os seus santos, né, aqueles que acreditavam, que criam em Cristo e que seguiram a Cristo, e aí eles não vão precisar passar pela pior fase, que serão os últimos anos da grande tribulação. Porém, há alguns estudiosos que creem que os cristãos passarão e Jesus, na verdade, só vai voltar após o período dos 7 anos da grande tribulação. Tá? Então são as 3 linhas possíveis, de possíveis interpretações dentro do estudo do Apocalipse a esse respeito. O nosso terceiro tópico, aqui, nós vamos falar um pouco sobre arrebatamento e segunda vinda. Para você entender melhor isso, o arrebatamento, na verdade, é um termo que surge para explicar o que 1 Tessalonicenses, Paulo diz lá a respeito do que vai acontecer no futuro. No capítulo 4, versículos de 16 a 18, diz assim: pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estivermos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Então entendemos que isso seria o que a Bíblia chama de arrebatamento. Nós encontraremos com Cristo nos ares, tanto os cristãos mortos, quanto aqueles que estão vivos
isso vai acontecer. Seria o arrebatamento, conforme diz Mateus 24, versículo 30. Agora, nos últimos 100 anos da nossa história, começa a haver uma distinção para o que se chama de arrebatamento e segunda vinda de Cristo. Começa-se a entender nos estudos bíblicos que essas coisas são duas situações diferentes, dois momentos diferentes, tá? Então, o arrebatamento aconteceria dentro desse entendimento para a maioria, né, dos que interpretam a Bíblia dessa maneira, aconteceria antes da grande tribulação ou no meio da grande tribulação. Então, os cristãos não precisariam passar por isso e a segunda vinda de Cristo seria o que aconteceria após a grande tribulação, tá? E aí, entendendo sobre isso, é importante a gente entender que pós o período de grande tribulação, a Bíblia fala a respeito do milênio. Jesus reinará sobre a terra com os santos, diz Apocalipse 20, durante 1000 anos. Tá? E aí, sobre este período do milênio, existem 3 pontos de vista também. Um que é chamado de pós-milenismo, que diz que a igreja trará paz sobre a terra. Então, a igreja, representando Cristo, reinará durante 1000 anos e aí Jesus volta. Então, não seria o próprio Cristo aqui manifesto vindo e tal, mas a igreja representa Cristo e governa. O amilenismo é uma visão que acredita que quando a Bíblia fala sobre 1000 anos de reinado de Cristo, isso na verdade é simbólico. Então é o símbolo de Cristo reinando no coração dos fiéis. Ou seja, segundo esse entendimento, provavelmente nós já estaríamos vivendo, acredito eu, o período do milênio, talvez. Porque tantas tribulações estão havendo, guerras, enfim, pode ser que isso seja. Nem com esse entendimento de que os 1000 anos são simbólicos, Cristo está reinando no meu coração. Então, esse tempo já pode estar correndo. Agora, a terceira interpretação é chamada de pré-milenismo. O pré-milenismo entende que esses 1000 anos eles são literais. Então, de fato, arrebatamento, 7 anos de grande tribulação, aí depois disso Jesus vem para a Terra, inclusive né, aqueles que acreditam que o arrebatamento, que eu acredito nisso, que nós seremos levados com Cristo antes da grande tribulação, nós voltaremos com Cristo e reinaremos 1000 anos, literalmente, sobre a Terra, dessa forma. Então, os que acreditam dessa maneira, no reino literal de Cristo por 1000 anos pós o período de grande tribulação, essa vertente é chamada de pré-milenismo. Vamos para o quarto tópico nesta reta final da nossa aula. O quarto tópico fala a respeito de Satanás recebendo aquilo que ele merece. Como assim, Fernando? A Bíblia fala que Satanás ele é inimigo de Deus e também é nosso inimigo. E ele está sempre ao nosso derredor, bramando como leão, né, esperando o momento de nos devorar. Diz isso lá em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Em Apocalipse 12, versículo 13, diz que ele odeia Jesus. Satanás odeia Jesus. Também diz que ele odeia os cristãos, em Apocalipse 12, versículo 17. Em Zacarias, capítulo 3, versículo 1, fala que ele é o nosso acusador, que ele, diante de Deus, ele nos acusa. E antes de ele ser finalmente derrotado, a Bíblia diz que haverá uma grande guerra travada, né, que ele vai travar contra céu e terra, pior de tudo que já aconteceu, citamos isso agora há pouco, e aí Deus lançará após isso, né, Jesus sairá vitorioso depois dessa guerra, e aí Satanás e o anticristo serão lançados num lago de fogo, atormentado dia e noite pelos séculos dos séculos, diz Apocalipse 20, versículo 10. O quinto tópico aqui fala a respeito do juízo final. Segundo o Apocalipse, há 2 juízos diferentes. Um primeiro para todos os cristãos, 2 Coríntios 5, 10 diz isso, fala sobre isso, 1 Coríntios 3, versículos 13 a 15 fala sobre isso, sobre esse julgamento dos cristãos, esse juízo para os cristãos. E há um segundo julgamento que é descrito lá em Apocalipse 20, que é chamado de julgamento do trono branco. No final das contas, todos, não passará ninguém sem ser julgado, todos passarão por esse julgamento, ok? Todos serão julgados pelo próprio Deus, seja crente ou não. Hebreus 9, 27 diz assim, ó, da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma vez só e depois disso enfrentar o juízo é o que vem depois. 2 últimos tópicos, inferno. O Apocalipse e a Bíblia fala sobre o inferno. Em Mateus 13, versículos 41 e 42, fala que o Filho do Homem enviará os seus anjos e eles tirarão do seu reino tudo que os faz tropeçar e todos os que praticam o mal. Eles os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Eles os lançarão na fornalha de fogo ardente, o inferno,
que a Bíblia descreve como lugar de tormento e punição aos que rejeitam a mensagem de Cristo. Aí muitos vão dizer assim, mas Deus não é um Deus de amor, como Ele pode punir assim as pessoas? Então, nós temos que ter em mente, pelo menos como cristãos nós entendemos dessa maneira, é impossível Deus ser cruel. Deus é puro amor, Ele é justo e Ele é imparcial. Leia Neemias 9, versículo 17. Sendo assim, ninguém, nenhum inocente vai sofrer nas mãos de Deus. Ninguém vai receber a punição que não mereça. Eu creio num Deus que não vai punir alguém que não mereça. Deus quer que todos nós cheguemos ao arrependimento. Esse é o desejo dele. Não importa o que você fez, não importa a maldade que você já cometeu, não importa o crime que você cometeu. A Bíblia fala que Deus quer que você se arrependa. E ele te dá a oportunidade do arrependimento. Segundo Pedro 3, versículo 9. Leia. Todos nós conhecemos aí o texto, talvez um dos textos mais conhecidos da Bíblia e do Novo Testamento é João 3,16. E a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Mas o que muitos não se lembram é do versículo seguinte. O versículo seguinte, o 17, diz assim: Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. E aí nós vamos para o último tópico desta aula, o céu. Vamos falar um pouco a respeito do céu. O que nós precisamos entender? O céu é real. Jesus foi para esse lugar quando ele ascendeu daqui da terra, né? Ele ascendeu aos céus. Ele foi para esse lugar. João 14, versículos de 1 a 4 fala sobre isso. A Bíblia descreve que o céu é um lugar de glória. Ele é chamado de lugar da glória, Hebreus 2:10. Diz lá que a nossa verdadeira casa, o nosso verdadeiro lar é o céu. Diz 2 Coríntios capítulo 5, versículo 1. O céu também é o lugar onde Deus vive, Atos 1:11. O cristão, quando morre, a Bíblia diz, vai imediatamente para o céu. Um trecho bastante conhecido, todos nós que conhecemos a história de Jesus, quando Jesus foi crucificado, ele estava entre dois ladrões. E um dos ladrões reconhece ele como filho de Deus, e Jesus vira para ele, em Lucas 23:43, fala isso, e fala assim, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Morreu, foi para o paraíso, foi para o céu estar com Cristo. E como será estar no céu? A Bíblia fala. Apocalipse 21:3 a 5 diz assim, ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia, agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Olha esse trecho bastante conhecido. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá, no céu não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse, estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou, escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. A morte da morte vai acontecer aqui. Porque no céu não haverá morte. Muitos cristãos acreditam que o maior inimigo que nós temos é o diabo, é Satanás. E não é. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 26, diz assim, o último inimigo a ser destruído é a morte no céu. Acontece a morte da morte. Jesus venceu a morte física e a morte espiritual quando ele foi crucificado e ressuscitou. No céu não haverá morte. Mensagem final desta aula. O céu, lembre-se disso. Tenha essa esperança. O céu é o nosso verdadeiro lar. Jesus está voltando por mim, por você, para nos levar de volta para o aconchego do nosso verdadeiro lar. Pense o seguinte, passado, presente e futuro. Pelo que Jesus fez no passado por você, você pode viver hoje, o presente, debaixo do poder dele. E você pode saber, ter a convicção de que o futuro, o seu futuro será com Jesus no céu. Essa é a nossa esperança, essa é a esperança do cristão, essa é a esperança que nós temos com a leitura do Apocalipse e o desfecho deste épico, né? desta compilação de livros que é a Bíblia. A palavra de Deus, a palavra sagrada. O próprio Deus revelado a nós através dos seus servos que escreveram a Bíblia inspirados pelo Espírito Santo. Ok? Essa é a nossa aula sobre o Apocalipse. Vamos continuar estudando a Bíblia. Te incentivo a tudo isso que você viu aqui nas aulas que nós ministramos, a buscar por si mesmo na sua leitura. E se tiver dúvida, entre em contato com a gente, manda mensagem. Estamos aqui para estudar a Bíblia juntos, ok? Um beijo no seu coração, Deus abençoe e até a nossa próxima aula.